Amado, bom dia, bom dia, gente, bom dia para vocês. Hoje é sexta-feira, a gente vem fazer a nossa live, 2 Samuel 19, a gente tá. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua proteção e a sua provisão. Pai, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, conhecimento, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a manter tudo que é necessário para a nossa família, Pai. Nos ajuda, protege os nossos filhos, protege a nossa casa, a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Gente, bom dia. A gente vai ler um pedaço que faltou do 2 Samuel 19, tá? A gente parou no versículo 20, tá? Paramos no versículo 20, que falava assim: eu sei que fiz uma coisa muito errada. O Simei, ele tinha pedido perdão para Davi. Eu sei que fiz uma coisa muito errada e por isso que eu sou a primeira pessoa das tribos do norte a vir encontrar. Então ele pede perdão. Então Abissai, cuja mãe era Zeruia, disse: Simei deveria morrer por ter amaldiçoado aquele que Deus escolheu como rei. O Joabe e o Abissai são irmãos e são sobrinhos de Davi, filho da Zeruia, que é a irmã de Davi, tá? E eles são muito leais a Davi. A gente vê que eles são muito leais, eles são muito fervorosos. Eles também são muito homens violentos, tá? Tanto o Abissai quanto o Joabe, eles são bem violentos. Mas eles são leais. Então, ó, ele fala isso. Mas Davi disse a Abissai e ao seu irmão Joabe, né? Ele já tá cansado de luta, ele não quer lutar, ele quer voltar em paz. Vocês, filhos de Zeruia, não tem nada a ver com isso. Vocês estão querendo me criar problemas? Agora eu sou o rei de Israel e nenhum israelita será morto hoje. Lembrando que Davi estava em Manaim, manda o sacerdote Abiatar e o Zadok falar com os israelitas. Por quê? Porque o povo da tribo de Judá estava assim: eu acho que se ele voltar ele acaba com nós. Não, ele deve voltar. Eles estavam assim, né, em cima do muro. Aí o Davi manda lá os sacerdotes para falar assim: até quando vocês vão demorar para trazer Davi? Tipo assim, traz logo Davi. E coloca o Amasa, que é outro sobrinho dele, né? Coloca o Amasa como líder da guarda, né? Soldado da guarda. Mas o Amasa ele estava contra Davi, tá? Ele fica lá como chefe da guarda, mas ele estava contra Davi. Então, ó, aqui fala. Aí ele fala: eu não quero guerra. Aí ele fala: e disse a Simei: eu juro que você não será morto. Mefibosete, neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as suas roupas, desde o dia que o rei tinha saído de Jerusalém até o dia que voltou vitorioso. Quando Mefibosete chegou a Jerusalém para se encontrar com o rei, este lhe perguntou: Mefibosete, por que você não foi comigo? Ele respondeu: ó rei, o senhor sabe que eu sou aleijado. Eu mandei o meu escravo arriar o meu jumento para que pudesse montar e ir com o senhor. Mas o meu escravo me traiu. Ele lhe contou mentiras a meu respeito. Mas o senhor é como um anjo de Deus e sabe a verdade. Portanto, faça o que achar melhor. Toda a família de meu pai merecia ser morta pelo senhor. Mas o senhor me deu o direito de comer junto com o senhor. Então eu não tenho direito de pedir mais nenhum favor. Então o rei respondeu: não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saul será dividida entre você e Ziba. Ziba era aquele escravo que correu na frente, que trouxe provisão e que falou que Mefibosete estava contra, né, o rei.
Na verdade, ele mentiu. Ele deixou Mefibosete para trás e ele foi lá encontrar Davi. Mas como ele trouxe provisão para Davi no momento que Davi estava frágil, Davi considerou isso. E aí ele fala, eu vou dividir as terras do Saul, né, com você e com Ziba. Ele fala para Mefibosete. Mas o fato de Mefibosete estar desgrenhado significa que Mefibosete de fato estava sofrendo pela morte, pela saída do rei, né, que é o Davi. Senão ele teria parado a barba, ele estaria com roupas limpas e pensando em ir para o trono, né? Já que não tinha rei, ele poderia estar pensando em ir para o trono, mas não, ele estava todo desgrenhado. Isso significava que ele estava de fato triste porque o Davi tinha saído do trono. Então ele estava triste com a saída do Davi. E ele também não estava pensando em tomar o trono, tá? Então, aí ele fala, ó, não diga mais nada, eu resolvi que a propriedade de Saul será dividida entre você e Ziba, lembrando que ele tinha dado a Ziba todas as propriedades de Mefibosete na hora ali da tristeza dele, ele pensa que Mefibosete ficou contra. Aí o Mefibosete fala, que Ziba fique com tudo, respondeu Mefibosete, para mim é o suficiente que o senhor tenha voltado em paz para casa. Barzilai, da cidade de Rogelim, que ficava na região de Gileade, também tinha vindo para a cidade para acompanhar o rei na travessia do Rio Jordão. Esse Barzilai, ele era um senhor já de 80 anos, e ele sustentou o rei Davi com comida, com bebida, com cama. Foi ele que mandou trazer todas aquelas provisões, tá, para Davi. Então, ó, em Manaim. Aí ele fala, Barzilai era bem velho, tinha 80 anos de idade, era rico e, quando o rei esteve em Manaim, ele o sustentou, havia sustentado. Barzilai disse o rei, venha para Jerusalém. Não, Barzilai disse o rei, né? O rei fala para ele, venha para Jerusalém e fique comigo, eu o sustentarei. Mas ele respondeu, eu não vou viver muito mais. Por que iria para Jerusalém com o Senhor? Tenho 80 anos e não tenho prazer em mais nada. Não sinto o gosto do que como e bebo. Já não posso ouvir as vozes dos meus cantores. Eu seria somente um peso para o Senhor. Não mereço essa recompensa tão grande como essa. Eu irei com o Senhor só até um pouco depois do Rio Jordão. Deixe-me voltar para casa e morar perto do túmulo dos meus pais. Mas aqui está Quimã, o meu escravo. Leve-o com o Senhor e faça por ele o que achar melhor. O rei respondeu, eu o levarei comigo e farei por ele tudo o que ele quiser e farei por você qualquer coisa que me pedir. Então Davi e toda a sua gente atravessaram o Rio Jordão. Ele beijou Barzilai e lhe deu uma bênção. E Barzilai voltou para casa. Aqui está. Muitas vezes a gente não se acha merecedor daquilo que nos é apresentado. Deus tem falado muito comigo nesses dias que, com uma mentalidade de escravo, a gente não alcança as bênçãos. E muitas vezes nós estamos com uma mentalidade de escravo. O escravo, ele não senta à mesa. O escravo, ele não aproveita. Deus já disponibilizou todas as bênçãos para todo mundo. Tá tudo está disponibilizado. É como se Deus, quando Jesus morreu, tivesse disponibilizado absolutamente tudo. Tudo já está disponibilizado. Toda glória, toda bênção, toda sorte de prosperidade. Porém, por que há muitos filhos cristãos que não alcançam essa prosperidade? Porque essas pessoas vivem como escravos. Elas são escravos ainda de paixões, escravos de vício, escravos de acusações, escravos de culpa, tá? Por mais que um cristão ele ame a Deus e ele queira viver, né? Ele viva conforme Deus manda, ele seja um cristão temeroso, temente a Deus, anda na presença do Senhor, anda na casa do Senhor, anda em comunidade, muitas vezes essas pessoas ainda têm uma mentalidade de escravo. E essa escravidão faz com que o diabo se aproveite e o acuse o tempo todo. Carrega culpa, carrega medo, carrega sentimentos que não deveriam estar ali.
É isso que Deus tem falado comigo nos últimos dias. Escravo não senta à mesa. Então não é que eu não queira abençoar essas pessoas, elas estão tão escravizadas, elas estão tão vitimizadas, elas são vítimas, elas carregam o passado, elas se sentem pequenas. Não é que eu as fiz pequenas, elas se sentem assim. Elas não se acham dignas de sentar na mesa do pai e aproveitar. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa, ela tem uma crença na cabeça dela de que ela não mereça o dinheiro, que os ricos não vão para o céu, que, como é que se diz, é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico. E isso, quando Deus falou, né, nessa passagem, não quer dizer que ricos não vão para o céu, quer dizer que o dinheiro ele não pode ocupar o seu coração. Mas por causa dessa mentalidade da pessoa, a pessoa acredita que ela não merece a prosperidade, que ela não merece a riqueza, que ela não merece, tá? É sempre aquela mentalidade de eu preciso ter pouco, eu preciso ganhar pouco, eu preciso ficar com pouco. Então ela se torna escrava. Outra coisa, o que Deus tem falado comigo também, por exemplo, quem tem vício, né, em comida, por exemplo, que é a glutonaria, né? O pecado da glutonaria, o pecado da gula, falar o português claro, ela deixa com que muitos servos sejam escravos. Porque Deus pede um jejum, a pessoa não quer abrir mão, não quer abrir mão do açúcar, não quer abrir mão da comida, não quer abrir mão do prazer, não quer abrir mão de falar com Deus das suas angústias e desconta isso na comida. Então Deus tem falado para mim que essa também é uma mentalidade de escravo. Geralmente a gente escuta muito falar sobre cristãos, né? Ah, cristão come muito. Não, o cristão ele migra para o pecado da glutonaria, para o pecado da gula. E esse pecado da gula faz com que Satanás mantenha essas pessoas escravas, porque o diabo está sempre acusando, porque elas estão sempre infelizes, porque elas queriam fazer aquilo, muitas vezes elas desobedecem a Deus. Deus manda fazer um jejum, Deus manda fazer um propósito, a pessoa não faz, porque ela fica pensando, nossa, mas eu não vou poder comer tal coisa, eu não vou poder fazer tal coisa, eu não vou poder... Entende? E o diabo tem essa acusação contra. O diabo usa exatamente o pecado da gula contra essas pessoas, tá? Então Deus tem falado muito comigo a respeito disso. O escravo, ele não senta à mesa do rei. O escravo, ele não se sente digno de sentar à mesa do rei. Essa acusação de Satanás. Muitas vezes a pessoa ama a Deus, mas ela ainda se sente pequena, indigna. Fica com aquele passado, aquela mente de é tanta culpa, né? É tanta acusação do inimigo sobre ela, que ela não se sente capaz de passar a fase. Fica carregando o pecado, o passado, fica carregando mágoas, tristeza, pessoas, porque fizeram comigo, porque me destruíram, porque me detonaram, porque me violentaram, porque isso, porque aquilo, e ela fica se sentindo escrava. Ela não consegue passar para filho. Você tem que ser filho do rei para você aproveitar as coisas que o rei tem. Então aqui Barzilai vai fazer esse papel. Ele pode pedir, me peça tudo que eu te darei, vamos que eu vou te sustentar, mas ele se sente indigno. Por quê? Porque ele não sente mais prazer na vida, porque ele é triste, porque ele não sente mais o gosto da comida, porque ele tá velho. Ele sente o que tenho eu para aproveitar. E é isso, os filhos muitas vezes estão vitimizados. Os filhos que deveriam estar aproveitando uma vida boa se sentem vitimizados a vida toda. E aí é por isso, essa é a resposta. Por que aqueles cristãos de 30 anos, 20 anos, 15 anos de igreja, fiéis, cristãos de verdade, que amam a Deus, temem a Deus, não conseguem pular de fase? Porque eles se sentem vitimizados, porque eles continuam agindo como escravos. Eles já foram libertos, mas eles continuam agindo como escravos. Então eles precisam passar por soltar essas amarras. Deus tem falado muito comigo sobre matar a Daça.
Hadassa era a rainha Esther. Hadassa, ela era escrava e órfã. E ela foi para o palácio, né? Ficou lá no banho de beleza 1 ano e de repente ela vira a rainha Esther e é mudado o nome dela. Mas Hadassa continuava Hadassa. Hadassa continuou Hadassa até o dia que ela precisou entrar na presença do rei. E quando ela vai entrar na presença do rei, ela pede para que Mardoqueu, que é o tio dela, fala, porque talvez foi para isso que você foi levantada rainha, né? Se você não for, Deus vai levantar outra pessoa. Por quê? Porque ela se sentia pequena, indigna, órfã. Como é que eu vou entrar na presença do rei? Ela esqueceu que ela era uma rainha. Ela esqueceu que ela já tinha sido instituída rainha. E é isso que acontece com muitos servos. Eles foram instituídos filhos, mas eles se sentem escravos. E eles continuam amando o rei, mas vivendo como escravos. O problema é esse. E aí, a Hadassa, ela fez um jejum e ela teve que matar a Hadassa. Ela fala, se perecer, pereci, ou seja, se morrer, morri. E quando ela entra na presença do rei, ela corre mesmo o risco de morrer. Então, na hora que o rei levanta o cetro para ela, e ela pode estender a mão e tocar no cetro, que era esse o sinal que se faria quando o rei dava favor a quem entrava na presença dele, quando ela faz isso, ela mata a Hadassa e ela se torna de verdade Esther. Então, Deus fala que muita gente, principalmente para mim, ele tem falado, que precisa matar a Hadassa. Essa órfã, essa pessoa que foi vitimizada, essa pessoa que foi violentada, essa pessoa que foi pobre a vida toda, essa pessoa precisa matar essa pessoa para que um filho nasça, para que uma rainha nasça, um rei nasça. Precisa matar a vitimização, precisa matar a escravatura, né? A escravidão. Então Deus tem falado isso comigo. Precisa se matar a Hadassa. A Hadassa precisa ser morta para que a Esther saia e entre na presença do rei. Enquanto a Hadassa vive, a Esther não frutifica, a Esther não se torna rainha de verdade. Ela tem título, mas ela não se torna rainha. E nesse último tempo, Deus tem falado isso comigo. E é isso, quando o Barzilai, ele fala, eu não sou digna, não sou digno, ele está falando isso para o rei. Eu sou um escravo, eu me sinto, eu tenho dentro de mim a escravidão. Qual é a sua escravidão? É o pecado da gula? É a pornografia? É o passado que fizeram com você? Qual é a sua escravidão? O que te torna escravo e não faz você viver como filho, desfrutar como filho das bênçãos que já está na mesa do Pai? É você se sentir pequeno, você se sentir pobre, você se sentir feio? Qual é a sua escravidão? Porque sempre a gente tem uma escravidão. Sempre tem algo que diz pra gente que não dá, que não pode, e o diabo usa como acusação. É um passado indigno? Qual é a sua escravidão? Né? Prostituição, adultério, bebidas, drogas, foi preso, matou alguém, assassinato? Qual é a sua escravidão? Porque essa escravidão o diabo usa para que você não se sinta filho. E aí ele acaba nos acusando e nós continuamos na presença do rei, mas como escravos. É preciso se apropriar da identidade de filho e para isso nós precisamos matar essa escravidão. Nós precisamos atravessar para o outro lado e atravessar para o outro lado dói, porque significa encarar exatamente aquilo que nos torna escravo, tá? Esse é um processo que eu estou vivendo com Deus, que é muito dolorido, muito mesmo, mas que eu tenho certeza que quando eu sair do outro lado, quando eu atravessar do outro lado, eu não vou ser mais escravo. Eu não vou olhar para mim mais com essa escravidão do passado, sabe? E nós precisamos fazer isso. E é essa a resposta. Quando eu perguntei lá atrás, há praticamente quase 3 anos atrás, eu perguntei para Deus, Deus, por que tem tantos filhos que vivem na sua casa 15, 20, 30 anos e são cristãos e realmente te amam e vivem como pobres, mendigos, né?
É aquele cristão que nunca tem nada na vida, que nunca consegue nada, que nunca evolui, que nunca prospera, sendo que a tua Bíblia fala, as tuas palavras falam que há uma riqueza infinita, e não é só riqueza de dinheiro, também dinheiro, mas uma riqueza infinita de toda sorte de prosperidade, e essas pessoas continuam na miséria. Eu não consigo entender isso. E agora eu entendo. É a mentalidade. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É essa mente pequena, é essa escravidão que existe dentro da pessoa que o diabo usa para acusar. E não há mais acusações para aqueles que estão em Cristo. E é isso que Deus fala. Por isso que nós é que precisamos passar essa mentalidade, vencer essa escravidão, seja ela qual for. Nós precisamos passar para o lado de lá e matar essa daça e se tornar finalmente Esther. É nós que precisamos, Deus não vai fazer isso pela gente. Então, se o pecado é a gula, precisamos vencer o pecado da gula. Se o pecado é a masturbação, é a pornografia, precisamos vencer o pecado da pornografia. Se esse pecado é o passado que a gente não solta, as pessoas que a gente não perdoa, nós precisamos vencer o passado e perdoar essas pessoas. Seja qual for essa escravidão que o mantém embaixo se sentindo escravo, que você nunca alcança as bênçãos de Deus porque você sente que você tem potencial, você sente que você deveria estar em outro lugar, em outro patamar, você já conhece a Deus, já ama a Deus e não passa de fase. Não rompe, e esse não romper é por causa dessa mentalidade de escravo. É isso que te torna indigno. Não é que você seja indigno, você é digno. Mas enquanto você não romper com isso, você não passa para o lado de lá. Enquanto você não mata a daça, a órfã, a subjugada, a coitada, a pobre, você não passa para o lado de lá. Tá? Deus tem trabalhado essa fase comigo e falado para mim coisas, me revelado coisas a respeito disso, que eu estou revelando para vocês aqui. E nós entramos num novo processo para finalmente a gente passar para o lado de lá. Porque é cansativo demais você saber que tem um potencial enorme que você não rompe, você não consegue passar. Sabe? Como se alguma coisa travasse, parasse. E são as acusações do inimigo sobre aquilo que te torna escravo. Tá? Então, que nós possamos não fazer como Barzilai, que nós possamos romper e passar para o outro lado. E aqui, vamos terminar esse pedaço, fala assim, 40, 2 Samuel 19, 40. O rei atravessou o rio, acompanhado por todos os homens de Judá e pela metade dos homens de Israel. Dali foram para Gilgal, e Quimã seguiu com ele. Tá vendo? Quimã vai. O escravo do Barzilai já tem uma nova mentalidade, então ele vai com o rei. Agora ele vai viver como filho, como na mesa do rei, vai comer como rei, vai viver como filho do rei, ele já não é mais escravo. Que nós possamos ser o Quimã e não o Barzilai, tá? Aí, ó, todos os israelitas foram e disseram a Davi: ó rei, por que é que nossos irmãos, os homens de Judá, se acharam no direito de trazer o Senhor e a sua família e a sua gente para este lado do Rio Jordão? Os homens de Judá responderam: nós fizemos isso porque o rei é nosso parente. Será que isso não é razão para vocês ficarem zangados? Será que o rei pagou pela nossa comida e nos deu alguma coisa? Aqui, o que vai acontecer? Os israelitas que estavam a favor começam a brigar os que estavam contra. Aqueles que estavam contra e que se convenceram, né, vão lá buscar o rei. E aí os que estavam a favor começam a brigar com esses aqui. Uai, mas vocês não estavam contra? Agora vocês vão trazer o Davi? Uai, mas não estou entendendo. Porque na verdade, o Davi comprou essa galera colocando o Amasa para poder governar os soldados. Tá? Davi praticamente comprou essa galera foi convencida. Mas eles começam a brigar entre si. Então, ó, e esse povo de Judá era realmente da família de Davi, que Davi vem de Judá. Só que aí eles falam: mas Davi é nosso parente, lelelé. Aí os israelitas ficam pé da vida. Nós fizemos isso porque o rei é nosso parente. Será que é isso a razão para vocês ficarem zangados? Será que o rei pagou pela nossa comida ou por alguma coisa? Os israelitas disseram, os que estavam a favor, né? Nós temos 10 vezes mais direitos sobre o rei Davi do que vocês.
embora ele seja seu parente. Por que é que vocês fizeram pouco caso de nós? Afinal de contas, nós fomos o primeiro a falar trazer o rei de volta, né? Tipo assim, vocês estão falando o que agora? A gente queria trazer o rei antes. Aí, ó, mas a resposta dos homens de Judá foi ainda mais violenta do que dos homens de Israel. Na verdade, começa um conflito aqui, um conflito muito sério, que não vai se estender, mas que começa um conflito ali, porque os que estavam contra, fingindo demência agora, são os bonzinhos que estão perto do Davi, e os que estavam a favor de verdade começam a questionar. Uai, você estava contra, tá? É basicamente como se a cobra se voltasse e começasse a andar com Davi, e aí quem realmente é ovelha começa a falar, não, mas a gente estava a favor, tá? Mas essa discussão vai acabar no próximo capítulo, tá bom? E aqui encerra esse capítulo. Que nós possamos não ser mais escravos, né? Como Basilai, possamos ir para a presença do rei como filhos. E a gente precisa tomar cuidado também sobre quem anda conosco, tá? A gente precisa tomar cuidado sobre quem anda com a gente. Realmente são nossos amigos? Realmente tem interesse em que a gente seja feliz? Quem é que tá andando com a gente, tá bom? Deus abençoe vocês e bom dia. Até amanhã. Tchau.